Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 10, o movimento pentecostal e o neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Essa lição ela tem a preocupação de explicar justamente a diferença do pentecostalismo para o neopentecostalismo. Vamos ver que o neopentecostalismo traz não somente questões diferenciadas em relação ao pentecostalismo clássico, representado, por exemplo, pela Assembleia de Deus, como também coloca algumas questões não bíblicas, e isso que é o pior. Então, aqui no primeiro tópico, a preocupação é falar dos alicerces do movimento pentecostal. Primeiro, alicerçado na doutrina dos apóstolos. O pentecostalismo não é uma, entre aspas, inovação do século XX. Muito pelo contrário, o pentecostalismo ele está alicerçado lá em Atos dos Apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Nós vemos em Atos dos Apóstolos como você tem essa manifestação dos dons espirituais. Isso é importante salientar. O pentecostalismo clássico, ele é bíblico, está enraizado na Bíblia. Devido a problemas históricos, o que nós presenciamos ao longo desses séculos foi sim um esfriamento, mas isso não significa que é uma inovação do século XX. Nós temos testemunhos na Idade Média dos franciscanos, nós temos um relato de Martinho Lutero ter falado em línguas e assim por diante. Mas na sua plenitude ele só retornou no século XX, mas alicerçado lá na doutrina dos apóstolos, naquilo que a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos. Depois, 1.2, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. Assim como não era a intenção de Lutero se separar da Igreja Católica, mas reformá-la, da mesma maneira, todos aqueles que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, a proposta era reformar as igrejas evangélicas da época, final do século XIX para virada do século XX. Mas como não foram aceitos, foram expulsos, então eles resolveram fundar uma nova igreja. Porém, devemos entender que a proposta da comunhão ela está salientada quando Daniel berga um navio, como vimos no vídeo da lição 9, assim que eles souberam que foi criado o nome Assembleia de Deus dos Estados Unidos, eles procuraram mudar aqui também para a Assembleia de Deus, para dar essa ideia de comunhão, de uniformidade. 1.3. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. Nós, de fato, precisamos voltar a essa prática salutar da oração. Não podemos abandonar essa prática da oração, porque é debaixo da oração que a igreja cresceu lá na época apostólica e foi debaixo da oração que nasceu o moderno movimento pentecostal. William Seymour, ele passava boa parte do tempo do culto de cabeça baixa orando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, a oração, ela não pode deixar de ser importante na nossa igreja. E aí vamos para o tópico 2, que fala das marcas do pentecostalismo clássico. Embora seja uma nomenclatura estranha, essa nomenclatura é utilizada para diferenciar do neopentecostalismo. Isso é um fato importante. Então, primeiro, um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. Vimos em outras aulas como o ímpeto missionário começou com os pietistas e depois foi bastante salientado com os metodistas. De tal maneira que, influenciado pelos metodistas, nós temos um grande avivamento e um grande movimento de missões no século XIX, que chegaram no Brasil. Então, praticamente, a maioria das igrejas evangélicas foram fundadas ali por essas missões no século XIX. Agora, o pentecostalismo é que herdou isso e hoje nós podemos dizer que o maior ímpeto missionário é do pentecostalismo. Aqui no 2.2, uma outra marca
do pentecostalismo clássico é a constante busca pelo Espírito Santo. Se hoje nós reclamamos que não há uma busca tão grande pelo batismo com o Espírito Santo, isso não é característico do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico sempre prezou, sempre buscou fazer uma busca constante pelo Espírito Santo. Lógico, temos que esclarecer aqui. Aqueles que não são pentecostais, mas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, essas pessoas têm o Espírito Santo, mas elas precisam ser batizadas com o Espírito Santo para um revestimento de poder e melhor capacitação da obra, e elas precisam orar para que elas possam ser constantemente cheias do Espírito Santo. Mas eu não posso dizer que elas não têm o Espírito Santo. 2.3, um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. É um erro crasso dizer que o pentecostalismo não se preocupa com o ensinamento bíblico. Sempre se preocupou. A Assembleia de Deus, por exemplo, desde os primórdios, tem um movimento de escolas bíblicas. Sempre teve a importância do culto de doutrina e sempre valorizou a escola bíblica dominical. Se nós temos igrejas que estão abandonando a prática da escola bíblica, isso é influência neopentecostal, não é pentecostalismo clássico. Ser pentecostal não significa abrir mão do conhecimento bíblico. Longe disso, nós precisamos estar fundamentados na Bíblia. Isso é extremamente importante. Indo agora para o tópico 3, falando sobre o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, o corte, aqui no Brasil é considerado 1977. Todas as igrejas surgidas a partir de 1977 são reputadas como neopentecostais. E quais são essas inovações que nós podemos listar? O neopentecostalismo, primeiramente, rompe com o princípio de que línguas estranhas são o sinal, a evidência física de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Para eles, as línguas estranhas não são necessárias. E até o batismo com o Espírito Santo, ele é relegado a segundo plano. Então, nós temos essa primeira questão. Línguas estranhas não são necessariamente evidência do batismo com o Espírito Santo, como é no pentecostalismo clássico. Depois, nós temos algumas colocações dogmáticas que são contrárias à Bíblia. E vamos destacar duas, que é a chamada teologia da prosperidade e a confissão positiva. O que é a teologia da prosperidade? Sabemos pela Bíblia que nós não estamos de modo algum, de maneira alguma, nós somos proibidos de sermos prósperos financeiramente, materialmente. Mas o que a teologia da prosperidade diz é: se você é pobre, você está debaixo de maldição, você está em pecado. E nós vemos no Evangelho que Jesus ele chama primeiramente os pobres. Bem-aventurados os pobres. Mateus chega a falar dos pobres de espírito, mas Lucas fala dos pobres de fato. Lucas mostra como Jesus se preocupava primeiramente com os pobres. Mas isso não significa que Jesus ele pregava apenas para os pobres. Porque se eu vou por esse viés, que é o outro ponto, eu caio no erro do ebionismo. O ebionismo, lá nos primórdios da igreja, dizia que somente os pobres é que alcançariam o reino dos céus. Jesus ele chama todos. Dizer que se eu sou pobre, eu estou em pecado, eu estou debaixo de maldição, é ir contra o que o Evangelho diz. E outra coisa importante, não importa se eu sou pobre ou se eu sou rico, o que importa é o pouco ou muito que eu tenho, se eu honro a Deus. Agora falando do segundo problema, que é a confissão positiva. A confissão positiva diz que você precisa, entre aspas, determinar a Deus, dizer para Deus que você não aceita isso ou aquilo. Eu preciso entender que eu posso
pedir a Deus que Ele me cure, que Ele me livre de uma aflição financeira, mas eu preciso entender que, acima de tudo, deve ser feita a vontade de Deus. Dizer que você não aceita algo é você ir contra a palavra de Deus. O que Jó disse? Deus, Ele concedeu, Deus, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos duvidar nunca da bondade de Deus. Nós temos testemunho de muitas pessoas que crentes, que acabam morrendo de câncer. Faltou fé? Estava em maldição? Não. Mas, quando nós oramos, nós temos que entender isso. Quando nós oramos, não necessariamente algo não aconteceu por falta de fé. Mas temos que entender que simplesmente, talvez não tenha sido a vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Outro problema é o fato de você, nas igrejas neopentecostais, haver essa comercialização da fé. Você vende óleo ungido, água do Jordão, você vende rosa ungida e você passa a acreditar que aqueles objetos é que vão te abençoar. Isso é religiosidade da Idade Média e que a Reforma Protestante veio justamente consertar. Eu não posso ficar me prendendo a objetos. Mesmo a questão da unção com óleo, o que a Bíblia diz? Está alguém doente? Chama os presbíteros e vai ungir com óleo. E a oração da fé é que vai restabelecer o doente. O ato de você ungir é apenas um simbolismo, não é isso que vai curar, mas é um simbolismo da ação do Espírito Santo de Deus que vai, de fato, proporcionar a cura. Vamos lembrar da tese, de uma das 95 teses de Lutero, em que ele dizia justamente isso, que se o Papa soubesse das atrocidades que estão fazendo, de vender pedaço de papel dizendo que aquilo iria providenciar salvação, ele iria preferir ver a Basílica de São Pedro destruída em cinzas do que ver espoliar a lã das ovelhas. Fé não pode ser vendida. Jesus deixou bem claro: de graça recebestes, de graça dais. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E a salvação, ela é proporcionada, sim, àqueles que têm fé e de acordo com a soberana vontade do Senhor. Então, nessa lição, nós temos essa preocupação de entender que o neopentecostalismo, ele infelizmente incorre em muitos erros bíblicos, que é o mais importante, e isso tem, infelizmente, influenciado negativamente o nosso meio, que é reputado como um pentecostalismo clássico. Que Deus abençoe.